A aula de hoje está no fascículo número 7 do telecurso segundo grau. Fundação Roberto Marinho, em convênio com a Fundação Padre Anchieta, apresenta Educação Permanente. Telecurso segundo grau. Atualização de conhecimentos. Exames supletivos. Vários exemplos de ação e reação. Você pode observar corpos agindo sobre outros corpos e estes reagindo sobre os primeiros. Ação e reação são o tema do programa que começa agora. Vamos esclarecer essa ideia de ação e reação. Eu tenho um tijolo aqui na minha mão. Se eu soltá-lo, ele cai porque a terra o está atraindo. Mas, da mesma forma que a terra o atrai, ele atrai a terra. Veja aqui. A terra o atrai, ele atrai a terra, com uma força de mesmo valor, mesma direção, mas sentidos contrários. Agora veja uma coisa, se eu colocar o tijolo sobre essa tábua fina, veja bem o que acontece. Ele não cai, a tábua o segura. Você viu que a tábua se deformou, ela o está empurrando para cima. Assim o tijolo está empurrando a tábua para baixo, e a tábua está empurrando o tijolo para cima. Dê mais uma olhada. Veja que é como se fosse uma mola. Se eu colocar o tijolo sobre a superfície da mesa, veja aqui, vai acontecer uma coisa parecida. O tijolo não cai, mas a superfície da mesa está sendo deformada também, só que a gente não consegue perceber. E assim, ela age sobre o tijolo com uma força para cima. Então o tijolo empurra a mesa para baixo e a mesa empurra o tijolo para cima. Assim como nessa figura. Aqui está representada a força com que o tijolo está empurrando a mesa. E aqui está representada a força com que a mesa empurra o tijolo. Uma é ação, a outra é reação. Essas duas forças têm o mesmo valor, têm a mesma direção e têm sentidos contrários. Assim nós podemos escrever que a força F2 é igual a menos a força F1. Se nós dermos um soco na parede, é como se a parede nos socasse também. Nós deformamos a parede ao socá-la e nossa mão é deformada pela parede porque a parede reage na nossa mão também. Ação e reação ocorrem também quando corpos em movimentos se chocam. Veja agora este filme feito pelo Instituto de Física da USP e que também mostra a colisão de dois discos. Você viu a colisão de dois discos. Cada disco exerceu uma força sobre o outro, causando mudanças na quantidade de movimento dos dois discos. Você pode observar também que o choque é muito rápido, o que torna difícil fazer qualquer medida. Seria difícil medir o intervalo de tempo em que ocorre a colisão. Veja outro trecho do filme. Você vai poder observar melhor o que acontece no momento da colisão. Foi colocada uma mola presa a um dos discos. Assim, os discos exerceram forças entre si através da mola. Veja novamente. Podemos dizer que o sistema dos dois discos é isolado. Suas velocidades só se alteram por causa da ação de um sobre o outro.
tentou empurrar o seu inimigo e acabou ele mesmo sendo empurrado. É a lei da ação e da reação. Uma lei do movimento tratada por Isaac Newton no final do século XVII e que na sua formulação inicial dizia: a toda ação está sempre associada uma reação igual e contrária. Esta lei é chamada terceira lei de Newton. Sempre que um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, o corpo B também exerce sobre A uma força que tem o mesmo valor, a mesma direção e o sentido contrário da força exercida pelo primeiro. É isso que nós vamos observar em seguida. Bem, esse carrinho tem um pino ligado a uma mola. Se eu apertá-lo, a mola é comprimida e eu posso prendê-lo aqui. A seguir, se eu bater nesse outro pino, veja o que acontece. Ele salta. Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou apertá-lo novamente e vou colocá-lo ao lado desse outro carrinho aqui. E vou fazer o seguinte, eu vou bater aqui, presta bem atenção no que vai ocorrer. Bom, antes de eu bater, os dois carrinhos estavam juntos aqui, a quantidade de movimento do sistema dos dois carrinhos era zero. Isso porque os dois carrinhos estavam parados e suas velocidades eram zero. Depois que eu bati, se esse sistema fosse completamente isolado, ou seja, se só houvesse a ação de um carrinho em movimento dos dois, ou seja, a soma da quantidade de movimento de um mais a quantidade de movimento do outro, também daria zero. Isso porque a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Então,